queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Jefferson. Hoje eu quero trazer uma palavra sobre não impedir o trabalhar de Deus em nossa vida. A Bíblia nos mostra que Deus começou uma boa obra em nós e Ele há de completá-la. O livro de Filipenses, capítulo 1, o versículo 6, o apóstolo Paulo declara: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, diante deste versículo, nós percebemos que ao nos dedicarmos ao Senhor, ao nós recebermos o Senhor, a partir desse momento Ele inicia uma obra em cada um de nós, uma obra de transformação, já que antes nós tínhamos um viver de pecado, na escuridão. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 nos mostra isso, que nós estávamos ali no curso do mundo, fazendo as vontades dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então Deus, com o grande amor com o qual nos amou, por meio de Jesus Cristo, a sua obra na cruz, Ele pôde realmente nos reconciliar com o próprio Deus. E hoje nós temos uma nova vida aos pés do Senhor e temos que nos dedicar ao Senhor para que Ele possa estar cada vez mais alcançando as partes do nosso ser. Existem muitas áreas da nossa vida que nós não permitimos o Senhor ainda moldar, transformar. E a Bíblia nos mostra que é necessário nós nos despojar do nosso velho homem e nos revestir do novo homem. Então, esse tema, não impedir o trabalhar de Deus em nossa vida, é uma reflexão que eu vou trazer aqui para vocês, para nos mostrar o quanto é necessário muitas vezes nós passarmos por algumas dificuldades, algumas situações, com o fim de nós sermos fortalecidos na fé. Então, a reflexão é a seguinte: certo dia, uma pequena abertura apareceu num casulo. Um homem sentou-se ali e observou por várias horas a borboleta num esforço tremendo de sair através daquele pequeno buraco. Depois de um tempo, pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso e não conseguiria ir além. Então ele decidiu ajudá-la. Com uma tesoura, cortou o restante do casulo, libertando a sofrida criatura. A borboleta saiu facilmente, mostrando o corpo murcho e pequeno e as asas amassadas. O homem continuou a observá-la porque esperava que a qualquer momento as asas se abririam e esticariam. Isso não aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da vida rastejando com um corpo magrinho e asas encolhidas. Nunca foi capaz de voar. O que o homem não compreendia é que o pequeno orifício no casulo e o esforço da borboleta para passar através dele eram fundamentais para o desenvolvimento e amadurecimento das asas e do corpo, fazendo-a apta para alçar o voo. A gentileza e a vontade de ajudar do homem, bem intencionado, só atrapalharam a formação e o amadurecimento de uma das mais belas e leves criaturas da natureza. Essa história, queridos ouvintes, nos faz refletir sobre a vida. Por vezes, nós não aceitamos ter que passar por alguns obstáculos, algumas dificuldades. Quando elas surgem, nós nos queixamos, nós reclamamos em razão disso, nós murmuramos. Na verdade, o que vemos é que todas as situações que compõem nossa vida foram preparadas por Deus para um fim específico. Não podemos desprezar as experiências difíceis, imaginando que não deveriam nos sobrevir. Isso é tolice e pode nos privar de aprender lições preciosas. Quando as adversidades surgirem, nós devemos orar a Deus para pedir a Ele que nos revele o que Ele quer nos ensinar através dessas situações. Para nós, cristãos, que confiamos em Jesus Cristo, que conhecemos a sua palavra, as experiências de sofrimento servem para nos quebrantar, para moldar o nosso caráter, para nos levar de volta a Deus e também tirar-nos do comodismo que muitas vezes ficamos, e muitas outras razões também. Não façamos como o homem que tentou privar a borboleta do sofrimento devido. Aceitemos as situações que nos sobrevêm, sabendo que Deus está por trás delas com um propósito específico para nós. De fato, realmente nós precisamos confiar que Deus, Ele tem o melhor para nós. Se nós formos observar Romanos capítulo 8, o versículo 28, nós percebemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Então, nesta noite, querido ouvinte, eu quero dizer que as situações que vêm sobre nós, muitas delas são preparadas por Deus. Não é diferente, não foi diferente com os apóstolos, quando nós vemos na história, na Bíblia, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, muitos deles, todos ali passaram por perseguições. Quando nós vemos no livro de Atos, percebemos ali o quanto os apóstolos sofreram, o quanto eles foram perseguidos. E a Bíblia nos mostra, 2 Timóteo capítulo 3, que aqueles que querem viver piedosamente, estes serão perseguidos, esses passarão por sofrimentos. No entanto, o sofrimento para nós ele tem um objetivo, ele tem um fim, e é um fim proveitoso. Hebreus capítulo 2, o versículo 10, diz o seguinte, diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existissem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. E ainda 1 Pedro, o capítulo 5, versículo 10 também fala: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, diante desses dois versículos, nós percebemos que há um objetivo. Você passa por sofrimento, não é em vão. Quando você estiver passando por sofrimento, ore ao Senhor e pergunte a Ele que lição você quer aprender com isso. Ó Senhor, por que o Senhor está permitindo eu passar por tal situação? O que o Senhor quer que eu aprenda com esta situação? Não murmure, não se escandalize, não culpe o Senhor por estar passando por alguma dificuldade, por algum sofrimento. Mas aproveite para ter essa oportunidade de seguir ao Senhor, de se dedicar a Ele e se arrepender. Porque o sofrimento, como nós vemos aqui, ele tem uma função que é nos fortificar, que é nos fundamentar na fé. É de sermos aperfeiçoados por meio do sofrimento. Então, uma vez que nós estamos nos pés do Senhor, nos dedicando ao Senhor, a sua palavra, isso não quer dizer que nós estaremos isentos de sofrimentos, Como muitas pessoas realmente pregam um evangelho assim, venha para os pés do Senhor que você não vai mais sofrer. Não, esse tipo de exemplo está contra a Bíblia. Os apóstolos sofreram. Quantas vezes Pedro passou por sofrimentos? O apóstolo Paulo, ele tira um capítulo em 2 Coríntios para mostrar o tanto de sofrimento exterior que ele passou. Passou por frio, passou nudez, fome, foi açoitado várias vezes, foi perseguido. Então ele antes era perseguidor da igreja e agora passou a ser perseguido, porque fez parte da igreja. Mas todos esses sofrimentos que o apóstolo Paulo passou foi necessário para que ele de fato se tornasse aperfeiçoado. Quando nós vamos ler Filipenses, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás passaram e avançando para as que diante de mim estão. Então, para o prêmio da soberana vocação. Ali ele já estava mostrando que de fato estava completando, Ele completou a carreira, ele guardou a fé, e combateu um bom combate. Então, esses sofrimentos de fato foram necessários. Hebreus, que provavelmente tenha sido o próprio apóstolo Paulo que tem escrito, nos mostra isso. Por meio do sofrimento, pudéssemos ser aperfeiçoados. E o apóstolo Pedro também aqui, no seu capítulo 5, versículo 10, diz que depois de nós termos sofrido por um pouco, nós seremos aperfeiçoados, firmados, fortificados e fundamentados na fé. Então, querido ouvinte, não é em vão, como nós lemos em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Se você ama a Deus e você está passando por alguma dificuldade, por alguma situação, Deus quer te aperfeiçoar por meio deste sofrimento. Só que nós precisamos de fato abrir o nosso ser para permitir que Deus trabalhe. O tema desta mensagem de hoje na rádio é não impedir o trabalhar de Deus em nossa vida. Então, nós temos a opção até mesmo de impedir. Deus quer trabalhar, mas às vezes nós não permitimos que Ele trabalhe. A Bíblia diz que Ele começou uma boa obra e há de completar. Mas Deus, irmãos, Ele realmente não é invasivo. Nós precisamos de fato permitir. Deus deu o livre-arbítrio ao homem e o homem precisa dar espaço no seu ser para que Deus possa trabalhar e dessa forma assim ter o seu caráter moldado, possa realmente ser aperfeiçoado. Como nós vemos na mensagem de reflexão, muitas vezes as circunstâncias nos sobrevêm
para nos quebrantar. Às vezes nós estamos duros, o nosso coração endurecido, não crê na palavra do Senhor, não crê em suas promessas e de fato, mesmo sendo um cristão, às vezes nós nos tornamos incrédulos para com muitas promessas do Senhor. E de fato, às vezes o sofrimento vem e nós precisamos através dele aprender, sermos quebrantados, sair do comodismo. Na Bíblia existem muitas histórias que através do sofrimento as pessoas passaram a ter uma busca mais intensa para o próprio Deus. Às vezes, quando tudo está bem, nós esquecemos de comungar, nós esquecemos de reunir, nós esquecemos de ler a palavra, de ter um viver de oração. E quando as circunstâncias nos sobrevêm, nesse momento nós nos voltamos ao Senhor, nós nos arrependemos. E Deus de fato permite, Deus às vezes usa estas situações para que possamos voltar-nos à sua presença, porque Deus ama a presença do homem. Quando nós observamos no livro do Gênesis, Deus ele ia ter comunhão com o homem toda a virada do dia, ou seja, Deus estava ali todos os dias tendo comunhão com o homem. E quando o homem pecou, o homem se escondeu e Deus perguntou: onde estás? Ou seja, Deus foi novamente ali buscar a presença do homem. E hoje, nos dias de hoje, não é diferente. Quantas pessoas vivem no viver do pecado, no lamaçal, entre aspas, se escondendo de Deus. Peca, sabe que se torna indigno e se esconde da presença de Deus. Mas, querido ouvinte, Deus não desiste de você, Deus não desiste de nós. Ele está sempre perguntando: onde estás? E nós precisamos responder e ir até o Senhor. A Bíblia diz em Isaías 59 que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Então é necessário nós confessarmos as nossas iniquidades. No livro de Provérbios diz que aquele que confessa e deixa suas iniquidades, este alcançará a misericórdia. Então precisamos ir até o Senhor e permitir que Ele trabalhe em nós. A Bíblia também nos mostra que nós somos como casa, edifício de Deus. E como Ele começou uma boa obra e Ele há de completar, para completar Ele precisa realmente moldar. Uma casa para ser restaurada, ela precisa que as paredes sejam quebradas, né? Vai ter algumas marretas, marretadas, né? Porque para restaurar é necessário tirar algumas partes da casa. De fato, então, nós como casas do Senhor, para sermos transformados, muitas vezes Deus vai permitir alguma circunstância em nossa vida, né? Um sofrimento, para que assim nós sejamos aperfeiçoados. Assim como às vezes numa restauração de uma casa é necessário você quebrar uma parede, né? É necessário dar uma pintura. Nós como casas do Senhor, como boa obra do Senhor, nós estamos sendo também construídos, nós estamos sendo edificados. E diante da Bíblia aqui nós percebemos, nós temos os dois versículos, que por meio dos sofrimentos, Deus pode usar alguns sofrimentos para nos aperfeiçoar. O apóstolo Pedro é um exemplo disso. Ele mostra nas suas cartas, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, que nós não devemos estranhar o fogo ardente que surge no nosso meio, como se alguma coisa extraordinária nos estivesse acontecendo. Mas ele manda nós nos alegrarmos, na medida que somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, Senhor Jesus. Então isso é um fato glorioso. No seu capítulo 1, versículo 6 também, ele nos mostra que a nossa fé é comparada a um ouro, mas não um ouro perecível. Porque o ouro, é perecível, mas mesmo assim, quando ele passa pelo fogo, ele é purificado, ele se torna mais valioso. Esse fogo aqui que o apóstolo Pedro está falando, se nós formos perceber, são algumas provações. No versículo 6 do capítulo 1 da sua primeira carta, ele disse: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E no capítulo 4, versículo 12, diz: não estranheis o fogo ardente. Então, esse fogo ardente nos mostra aqui que se refere a alguns sofrimentos que chegam até nós cristãos. Para confirmar isso, ainda no capítulo 4, ele nos mostra, ele diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O 15, não sofra, porém, nenhum de vós como um assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como um cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então, está mais do que confirmado que realmente
o Senhor permite essas situações. E nós não devemos nos fazer de coitadinhos quando as situações nos sobrevier, né? Nós precisamos de fato enfrentar em nosso espírito. Nós podemos invocar o nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia nos mostra que quando nós o chamamos, Deus ele se apresenta a nós, Deus é achegado a nós e ele nos fortalece. Salmos 91 diz: porque a mim ele se apegou, né, invocou, e eu vou te livrar no dia da angústia. Então, nos apegar com o Senhor Jesus e aprender com as situações cotidianas do dia a dia. Não devemos fazer como aquele homem que foi lá, viu a borboleta, né, sofrendo dentro do casulo, e foi lá e cortou o casulo para a borboleta sair. A borboleta saiu, mas ela saiu murcha, com as asas ali quebradas, e nunca conseguiu, né, levantar voo, porque ela não passou pelo amadurecimento do seu corpo e das asas. Aquele pequeno orifício que tinha no casulo, que a borboleta fazia o esforço para sair e não conseguia, esse esforço era necessário, esse sofrimento era necessário para que as asas da borboleta pudessem ser fortalecidas, o corpo pudesse ser fortalecido, e depois, quando fosse fortalecido, ela conseguiria sair daquele orifício do casulo e assim voar. Mas como o homem foi lá e cortou, a borboleta não teve o fortalecimento das asas. Ou seja, nós somos como essa lagarta que precisamos passar pelo casulo para sermos transformados em borboletas. Como lagartas, nós estamos na igreja, que representa o casulo, e na igreja nós podemos passar por alguns sofrimentos, sofrer como cristão, como nós lemos aqui. E esses sofrimentos são necessários, como o apóstolo Pedro passou, como o apóstolo João passou, são necessários para que nós sejamos aperfeiçoados e assim realmente alcançarmos aquilo que eles também disseram, né, está aguardando alcançar, que é o reinar com o Senhor Jesus, essa coroa. Então, queridos ouvintes, foi um prazer estar aqui, foi uma satisfação. Espero que todos possam refletir nesta mensagem e possam aceitar o trabalhar de Deus em sua vida. O trabalhar de Deus muitas vezes realmente às vezes faz com que doa, né? Mas é necessário nós passarmos por algumas provações para sermos realmente aperfeiçoados. Jesus é o Senhor, Deus te abençoe.